Mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação RIT. E olha só, o Supremo Tribunal Federal realiza neste momento a audiência de conciliação entre o governo federal e o Congresso Nacional sobre o aumento do IOF. Vamos acompanhar. De um lado, o Congresso Nacional, que derrubou o decreto que aumentava o IOF; do outro, o governo que vê no IOF a alternativa para cobrir os gastos públicos com programas sociais. E no meio, o Supremo Tribunal Federal, que busca um acordo legal e constitucional para o impasse. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu os efeitos de 3 decretos, 2 do governo, que aumentavam as alíquotas do IOF para subir a arrecadação da União, e 1 da Câmara dos Deputados, que derrubava os decretos do governo. Sem decidir quem tinha razão, Moraes marcou a audiência de conciliação. Apesar de chegarem sem nada definido à audiência, o governo quer manter o decreto. Mas o Legislativo pensa em diminuir o alcance do imposto sobre operações financeiras para fechar um acordo. Os decretos da presidência aumentavam as alíquotas já existentes sobre algumas movimentações financeiras e passavam a cobrar o tributo em certas movimentações que antes eram isentas. O risco sacado, que é um empréstimo, e planos de previdência privada, VGBL. Já as outras cobranças, como as compras internacionais com cartões pré-pagos, cheques de viagem, cartões de crédito e débito, por exemplo, com o decreto subiriam de 3,38% para 3,5%. Já a compra de moeda estrangeira em espécie e envio para conta própria no exterior passaria de 1,1% para 3,5%. Olha, e esse assunto vem tendo grande destaque no noticiário. Todo mundo quer saber, afinal, qual vai ser o fim dessa novela que se tornou a proposta de aumento do IOF. E por isso, esse é o tema da nossa entrevista de hoje, para você entender tudo o que está acontecendo. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com um especialista, o economista Rodrigo Simões, que é professor da Faculdade do Comércio. Rodrigo, que já esteve aqui em outras oportunidades, é sempre muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo mais uma vez, Rodrigo. Olá, Kleber, tudo bem? Boa tarde, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Rodrigo, segundo os especialistas, a chance de um acordo nessa audiência de hoje é remota. Qual é a sua avaliação? Bom, muito bem. Vamos aqui explanar um pouquinho só para a nossa audiência ficar por dentro. Se hoje o presidente Hugo Motta e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, não estiverem presentes, muito pouco se avançará com essa negociação. O grande problema disso tudo, e que eu acredito que o STF ele agiu bem, foi porque ele interveio nessa aplicação desse imposto, porque o IOF ele é um imposto de medida regulatória e não arrecadatória. Isso para ficar bem claro. Qual que é a diferença disso? É que o próprio governo ele afirmou em seus comunicados que queria aumentar a alíquota de IOF para poder equilibrar um pouco mais as taxações dos investimentos, de algumas operações financeiras, para poder tentar dar uma equilibrada. Só que o IOF não é o caminho. O IOF ele é uma arrecadação para você poder controlar e equilibrar as empresas, a economia como um todo. Se você quer aumentar a arrecadação tributária do governo, você tem que ir para outras medidas. Mas o que acontece nesse momento, Kleber? É porque o caixa do governo está em déficit, Nós muito provavelmente não conseguiremos bater a meta de superávit, ou pelo menos a meta zero, até o final do ano, segundo o Boletim Focus. Vai faltar dinheiro para o governo pagar as contas nesse final de ano, e aí entrou-se com essa programação que está dando toda essa confusão entre uns querendo aplicar em mais impostos e outros querendo tirar, Kleber.
Correto. Aí você explicou bem, né? Uma explicação didática do assunto. Então, eu queria que você explicasse, ou você projetasse, melhor dizendo, essa audiência. Ela tem chance de consenso? Como você falou, já teve que o judiciário intervir num diálogo entre o legislativo e o executivo. Quais as chances, então, de um acordo ou até de um meio termo, como alguns especialistas estão chamando? Bom, muito bem. Na minha análise, tá? E também nós aqui da Faculdade do Comércio, analisando os impactos, principalmente para a economia como um todo, Kleber, a gente não acredita, tá, em um acordo meio termo. Por quê? Porque senão você vai acabar gerando muito mais discussões do que já temos hoje. Eu acredito que o STF ele vai para poder cancelar realmente o aumento dessas alíquotas, tá? E o governo ele entrou ali numa guerra que é difícil e que provavelmente vai mostrar para ele que ele vai sair perdedor. Por quê? Porque esse imposto ele não pode vir para a população na maneira como ele foi desenhado. O que acontece? A grande preocupação do governo em fechar as contas nesse ano de 2025 é buscar arrecadação. Só que nós já temos uma alta alíquota de imposto, temos também a questão de desvios ali de impostos, onde uns setores pagam mais do que outros, só que nós temos também outros problemas, Clara, que é a questão das isenções fiscais. Eu acho que valeria muito mais a pena o governo atacar de imediato as isenções fiscais, que são grandes grupos e grandes setores que não pagam seus devidos impostos, do que querer trazer e mexer no imposto que não tem finalidade arrecadatória, tá? Correto. E agora, para finalizar, então, eu queria que você falasse da parte jurídica, né? Como a gente explicou bem, havia um diálogo ou uma divergência entre o Congresso e o governo federal, o Planalto. E o Judiciário, o STF, teve que intervir. Juridicamente, quem você acha que está com a razão? O STF deve pender para qual lado se esse acordo não se confirmar? Se esse consenso não se confirmar? Muito bem, é uma excelente pergunta, Kleber, e essa sua pergunta ela mostra que nós no Brasil nós temos um emaranhado, tá, de confusão tributária. Alguns títulos, algumas operações financeiras são tributadas, outras são isentas e você não tem um equilíbrio. Esse é o grande problema no Brasil, que acaba trazendo esses tipos de discussões e aí muitas vezes o STF tem que intervir. E por que o STF, Kleber, tomou tamanho papel na economia como um todo? Porque muito dos problemas socioeconômicos está dentro da Constituição. Então, quando o governo não consegue decidir alguma coisa, aí acaba levando para o STF. A nossa Constituição foi feita, lá tem vários assuntos, lá tem política de salário mínimo, tem questões de saúde, tem questões de valorização de benefícios, previdência, tudo está dentro da Constituição. E se tudo está dentro da Constituição, sobra muito pouco espaço para que os órgãos, né, seja o Executivo principalmente, entre outros, poderem querer discutir ou mudar alguma regra e acaba não sobrando espaço para que o Estado legisle, decida melhor sobre como esses recursos serão taxados, cobrados, arrecadados e destinados à população. Por isso que o STF acaba sendo demandado por entrar em todos esses assuntos. Esse é o nosso problema que nós temos, que a gente precisaria corrigir. E do ponto de vista jurídico, como você bem perguntou, eu acredito que o STF vai dizer não a essa elevação da taxação e aí isso vai provavelmente enfraquecer a imagem do governo, que vai ter que buscar outras soluções para poder fechar as contas do governo nesse ano, viu, Kleber? Olha, e todo esse problema jurídico, ele reflete também na economia, esse imbróglio que se formou ou que se forma. Você falou também das leis da economia atrelada à Constituição. Tudo isso atrapalha a economia como um todo e até os investimentos internacionais, já que o país fica um país, de certa forma, com um panorama inseguro. Como isso reflete na economia, principalmente nos investimentos de fora?
Muito bem. Esse emaranhado de conflitos e confusões tributárias das nossas leis, onde setores são taxados, outros setores são beneficiados através dos lobbies que nós temos hoje, isenções fiscais. Então, tudo isso acaba gerando um grande problema para a economia e um grande desequilíbrio, onde alguns setores são beneficiados, outros não. É claro que, no final das contas, boa parte dessas distorções, ou quase em sua totalidade, ela é paga pelo bolso do cidadão brasileiro. Então, quando você tem essas distorções e que falta a arrecadação para poder fechar o caixa do governo, o governo, de alguma maneira ou indiretamente, sempre vai acabar cobrando um pouco mais. E quem vai pagar essa conta é sempre a população, através do consumo dos alimentos, dos produtos, dos veículos. Mas eu vejo, Kleber, que tem aumentado cada vez mais as discussões, principalmente esses temas na mídia. Como bem vocês estão trazendo aqui, junto com os especialistas, eu acredito que a gente precisa trazer essa discussão mais a fundo, como já estamos fazendo, para que o Brasil consiga oferecer um ambiente tranquilo de negócios, tranquilo juridicamente, para que as pessoas e os empresários tenham segurança em seus planejamentos, porque senão uma economia sem previsibilidade é uma economia sem confiança e isso atrapalha os investimentos, Kleber. Com certeza, e eu quero agradecer muito a participação do Rodrigo Simões, que é economista, professor da Faculdade do Comércio. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez por essa participação brilhante que ajudou muito o nosso telespectador a entender esse tema tão complexo e tão técnico. Muito obrigado, Rodrigo. Kleber, é sempre um prazer estar aqui com vocês, com toda a nossa audiência da Redação HIT. Contem comigo sempre. Grande abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. Vamos saber o que é notícia nesta terça-feira. Olha só, a gente vai começar por São Paulo. Isso porque quem anda de ônibus em São Paulo está com medo. Mais de 400 veículos foram depredados. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, está agora, nesse momento, ao vivo, na rua que mais registrou ataques aqui na capital paulista. Ele aparece agora em um ponto de ônibus. Fernando, quais as informações que você traz daí? Boa tarde, seja bem-vindo, Fernando. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos de casa que acompanham Redação HIT. Esses ataques, eles têm aterrorizado muitos passageiros e motoristas de ônibus de toda a cidade de São Paulo, principalmente os da Avenida CUPC, onde nós estamos agora. Localizada na zona sul da cidade de São Paulo, a CUPC foi a região onde os ônibus mais foram atacados em todo o estado. E eu vou pedir para mostrar agora na sua tela aí uma tabela das regiões que mais sofreram ataques a ônibus. Com 20 registros, a CUPC aparece em primeiro lugar e, na sequência, a rodovia Raposo Tavares, com 13 ataques registrados. Em terceiro está a Avenida Senador Teotônio Vilela, que registrou 12 ataques. Em quarto lugar, a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, com 8 registros. E com a mesma quantidade de ataques está a Avenida Sapopemba e a Avenida Vereador João de Luca. Em sétimo lugar está a Avenida Brigadeiro Faria Lima, com 7 ataques registrados. E em oitavo lugar, a Avenida Interlagos, também com 7 registros. E a Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira é a 9ª região de São Paulo que mais registrou ataques de ônibus. Bom, e as empresas de ônibus, elas relataram que foram 421 veículos no total que sofreram ataques no período do dia 12 de junho até o atual momento. E a SP Trans, ela emitiu uma nota reforçando e informando qual é o protocolo que os motoristas devem seguir quando sofrerem esses ataques. A SP Trans informou que o motorista ele deve passar essa ocorrência para a central de ocorrências da SP Trans e também formalizar isso para a polícia. E na sequência, esse motorista ele deve passar o veículo atingido para assistência, para passar por
por uma reforma desse apedrejamento e pegar um novo veículo para dar sequência às viagens. E a empresa que não fizer isso, não seguir este protocolo, ela será penalizada por não concluir aquela viagem do dia. Realmente é uma situação muito difícil para os passageiros e motoristas que dependem desse tipo de transporte para ir e voltar do trabalho todos os dias e passam por esse tipo de situação. Kleber, eu volto com você no estúdio, daqui a pouco eu volto com mais informações de São Paulo. Muito obrigado pelas informações, Fernando. Olha só, vamos agora para a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, que, aliás, está sofrendo, olha só, com uma infestação de escorpiões. Quem vai trazer os detalhes agora é a repórter Michele Veiga. Pois é, uma cidade chamada Braço do Norte. Ela não é uma cidade muito grande, não, é pequenininha aqui no sul de Santa Catarina, mais precisamente para quem vai para a Serra Catarinense. E essa cidade está vivendo um problemão, uma infestação aí de escorpiões amarelos. Foram encontrados em um único terreno 117 animais, que são os mais venenosos da espécie já encontrados aqui na América Latina. Ontem à noite, mais de 55 foram capturados em um único terreno. Ao todo, já são 300 exemplares em menos de 2 meses. A vigilância epidemiológica dessa cidade está intensificando as ações, claro, principalmente à noite, com lanternas de luz negra, onde essa tecnologia acaba facilitando encontrar esses escorpiões, que eles acabam se reproduzindo mais nesse período, que por mais esteja frio, para eles é mais quentinho, porque tem mais locais para se esconder. O escorpião amarelo é considerado uma espécie oportunista, pois a alta taxa de reprodução dela é muito rápida e ele se adapta também muito rápido e tem tolerância a ambientes inóspitos. E eles têm um curto ciclo de vida, mas eles só precisam de um animal para se reproduzir, né? E aí eles colonizam muito rápido. E eles possuem hábitos noturnos também. Durante o dia acabam se escondendo e é por isso que a gente chama a atenção, não só em Santa Catarina, mas a incidência desses aracnídeos em vários locais do país. Então, você que mora perto de terreno baldio ou então em área de mata, sempre olhar calçados, porque eles se escondem em árvores, pedras, tijolos e também dentro das casas, em calçados, em casacos também, nos guarda-roupas. Então, é bom sempre ficar de olho, principalmente com crianças, gente. Essa espécie de aracnídeo tem a maior incidência nos meses úmidos e quentes, como eu disse agora, e possui um veneno de alta toxicidade. E ela também é uma espécie responsável pelo maior número de acidentes graves com animais peçonhentos aqui no Brasil, olha só, com um registro até mesmo de óbito. De acordo com o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, em 2023 foram 131 mortes por picadas de escorpião amarelo aqui no Brasil. Aí, em caso de avistamento, né, nesses aracnídeos, desses bichinhos, não é bom tentar capturar, não. O bom é jogar alguma coisa em cima, um lençol, algo que deixe ele mais presinho, ou então até mesmo sufocá-lo ali, né? Pegá-lo com um pote de vidro, algo assim, para não ter contato. E caso tenha, corra para o hospital ou unidade de saúde mais próxima ou ligue imediatamente para a vigilância epidemiológica da sua cidade. Então a gente vive esse momento de tensão em Braço do Norte com a proliferação rápida desses aracnídeos e esperando que eles não se proliferem para mais cidades, mas a gente está de olho. Importante, né? Limpar terrenos baldios e ficar de olho nas casas. Olha, alerta importante da Michele. E agora um flagrante que aconteceu no Rio de Janeiro. Olha só, um homem com uma perna engessada, ele foi filmado pilotando uma moto. E ele usava, olha só, um cabo de vassoura para trocar a marcha. O Anderson Nascimento é que vai mostrar esse vídeo agora. Um motociclista foi flagrado pilotando com a perna engessada e utilizando um cabo de vassoura para trocar as marchas da moto no Rio de Janeiro. As imagens foram feitas na linha vermelha, no sentido Baixada Fluminense, no último sábado. Essa não é a primeira vez que um cabo de vassoura é usado na direção. Em fevereiro do ano passado, um homem sem pernas foi flagrado dirigindo um carro de aplicativo com a ajuda do objeto. O veículo foi parado por estar sem placa. E quando os fiscais da Secretaria de Ordem Pública pediram a habilitação, o motorista ainda estava sem documento. Segundo os agentes, ele usava a permissão de um vizinho para dirigir o carro de aplicativo. O motorista foi autuado por exercício ilegal da profissão.
Cada história que a gente se depara, né? E agora um alerta. A maioria dos brasileiros com colesterol médico, né? Só descobre as pessoas que têm o colesterol alto. Elas só descobrem esse problema de forma tardia, o que dificulta o tratamento. Quem vai falar mais sobre isso agora é a Amanda Silva. Um levantamento recente revelou que a maioria dos brasileiros demora para descobrir doenças relacionadas ao colesterol alto. Os dados são do estudo Percepções de Pacientes que Vivem com Colesterol Elevado e mostra que os pacientes só buscam ajuda médica após sentirem uns sintomas decorrentes do quadro que já está avançado, como tontura, náuseas e falta de ar. Quando o colesterol está alterado, o risco de desenvolver problemas cardíacos como infarto ou AVC se torna um grande problema à saúde. O estudo se baseou em informações coletadas em entrevistas individuais com 50 pacientes do Brasil, Austrália e Estados Unidos. Os entrevistados foram diagnosticados com LDL-C, o colesterol ruim elevado. 67% eram mulheres e 33% homens, com idade média de 48 anos. 60% dessas pessoas relataram que nunca fumaram. E pelo colesterol ruim elevado, os participantes da pesquisa sofreram com a doença cardiovascular aterosclerótica, que tem como característica o acúmulo de placas de gorduras nas artérias, o que causa o aumento nas chances de ataques cardíacos e derrames. E 47% dos pacientes entrevistados foram acometidos por essa doença, sofrendo AVC, infarto do miocárdio, doença arterial periférica e angina instável. Quanto mais cedo diagnosticar o colesterol ruim, mais cedo é possível realizar o tratamento adequado. Alguns pacientes são orientados a ter mudanças no estilo de vida para reduzir as chances de desenvolver entupimento das artérias que levam sangue aos órgãos. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal da Tarde, no Redação Hit, edição da tarde. E quem traz as informações, como acontece todo dia, é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, boa tarde, seja bem-vindo, Caio. Caio, vamos falar da Copa do Mundo de Clubes, né, que foi um sucesso, principalmente na questão financeira, e tem inclusive time pedindo para que, ao invés de 4 em 4 anos, como prevê o plano inicial, isso seja reduzido para 2 em 2 anos, Caio. É isso aí, Kleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o Real Madrid gostou bastante dos milhões que arrecadou aí na competição e solicitou à FIFA que o Mundial de Clubes comece a ser disputado em um período menor, veja só. Dentro de campo, o Real Madrid não teve tanto sucesso na Copa do Mundo de Clubes, mas fora dele, foi o time que mais movimentou as arquibancadas, levou para casa mais de 84 milhões de dólares, cerca de 470 milhões de reais, e apesar de ter finalizado a temporada com resultados muito abaixo do esperado, volta para a Espanha com bolso cheio. Por isso, o presidente do clube, Florentino Pérez, entrou em contato com a FIFA, solicitando que a Copa do Mundo de Clubes passe a ser disputado de 2 em 2 anos, e não de 4 em 4 anos, como é o formato atual. A resposta definitiva a essa solicitação ainda não foi apresentada, mas muito provavelmente Gianni Infantino, presidente da FIFA, não aceitará a sugestão, já que grandes competições disputam vaga no calendário da FIFA, como a Copa do Mundo de Seleções, a Copa América e Eurocopa, as Olimpíadas, que também acontecem de 4 em 4 anos, e agora a Copa do Mundo de Clubes. De fato, o Mundial de Clubes com esse novo formato surpreendeu positivamente as equipes participantes, mas o cansaço dos atletas voltou a ser pauta nas discussões. Por isso, Florentino Pérez vai ter que se contentar com seu R$500 milhão em prêmios e aguardar mais 4 anos pela próxima Copa do Mundo de Clubes. E parece que o desentendimento no Flamengo, né, ainda não chegou ao fim, né, Caio? O Pedro se pronunciou ontem pelas redes sociais, o técnico Felipe Luiz havia criticado ele, e agora o Flamengo joga amanhã e ele tá fora de novo, Caio? O jogador tá fora, Kleber. Bom, na postagem do atacante ele falou que não gostou da forma que Felipe Luiz expôs a situação, mas o que importava era que quarta teria jogo do Flamengo. Mesmo assim, o técnico vai manter Pedro fora do time mais uma vez. O Flamengo encerrou a sua preparação para enfrentar o Santos na Vila Belmiro amanhã, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro divulgou a lista de relacionados para a partida. E mais uma vez, o atacante Pedro está fora do jogo, assim como foi na vitória contra o São Paulo pelo fim de semana. O motivo dessa decisão foi o desentendimento do atleta com o técnico Felipe Luiz, que após o jogo contra o São Paulo, deu declarações na coletiva dizendo que Pedro teve atitudes ridículas no treino. Em suas redes sociais, Pedro
emitiu uma nota rebatendo as falas do treinador rubro-negro. Pedro disse que se sentiu desvalorizado e que foi colocado à venda e descartado no clube. Além de Pedro, Felipe Luiz não poderá contar com Alexandro, Michael, Pulgar e Ayrton Lucas, que ficam no Rio de Janeiro para se recuperarem de lesão. Isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações, Caio. Até mais. E olha só, vai começar, né, em todos os jornais da casa, um novo quadro de entrevistas feito pelo próprio missionário R.R. Soares, ele que conduz esses bate-papos. E na estreia, o missionário esteve com o cantor Israel Soares. Vamos conferir. Ele é um dos maiores nomes da música gospel no Brasil. Eu sou aquele que enxuga suas lágrimas quando tu choras. Eu sou aquele que te encontra na madrugada quando ora. Israel Soares é um sucesso por onde passa. E no último sábado participou de uma conversa descontraída com o missionário R.R. Soares. O missionário, aliás, profetizou que a música de Israel ainda vai atravessar fronteiras. Ô, meus amigos, pela primeira vez vou começar um quadro novo no jornal, nem todo dia, mas de vez em quando. Hoje eu estou recebendo aqui a visita do Israel Soares, que o Israel, ele é cantor. Israel, tudo bem, amigo? Ô, missionário, tudo bem, na graça de Deus, estou muito honrado de estar aqui com o senhor. E você tem andado por esse Brasil aí? Tenho andado por esse Brasil, graças a Deus. E as portas têm sido abertas? Graças a Deus, missionário, graças a Deus. As portas estão se abrindo, fui para Sergipe, fui para o Nordeste, para o Sul do país, graças a Deus. Daqui um dia você estará internacional. Em nome de Jesus, o passaporte já está tirado. Israel Soares é natural da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, casado com Tayana e um verdadeiro adorador que aceitou seu chamado com 17 anos de idade. Desde então, o cantor tem sido levado por todo o Brasil, carregando a mensagem de Cristo através de suas canções. Com milhões de visualizações em suas músicas nas redes sociais, em 2023, Israel chegou a ser indicado ao troféu Gerando Salvação. E claro, o cantor também esteve presente no Show da Fé Juventude. Maná do céu, vambora! Maná do céu do deserto, comi experiências tremendas, vivi a voz de Deus como um trovão, dizendo, filho, eu estou... E entre tantos sucessos, o cantor disse em entrevista ao missionário R.R. Soares qual é a sua música preferida. Diga pra mim aqui, em nome do Senhor Jesus, qual a melhor música que você tem gostado quando você canta? Ô, missionário, eu estou cantando, Estou Cuidando, ela tem atingido milhares de pessoas. É muito gostosa essa música. A música Estou Cuidando, ela atingiu fronteiras, né? Foi tocar em outros países, também outros canais de televisão. Da tua casa eu estou cuidando, das suas feridas eu estou tratando. Filho, você não perdeu, quem disse isso não conhece o teu Deus. E para quem gostou e quer vê-lo de perto na igreja que frequenta, Israel deixou o contato. Diga para mim aqui, essa música é boa, mas se uma igreja não dá graça que queira contactar você, qual o telefone? Cada graça já sabe. Sim, é 22 99871 8986. 9871 8986. 22 98 71 8986. E como diz o próprio louvor, nossa confiança tem que estar no Deus que cuida de todos os detalhes. O seu trabalho é confiar enquanto eu estou tratando. O seu trabalho é descansar. Suas guerras eu estou ganhando. O seu trabalho é me adorar enquanto eu estou regando suas vitórias com suas lágrimas. Filho, está nascendo um sonho. Eu já falei, descansa que eu estou cuidando. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Hits TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.